Tá, né? Show. Então, Manda ver. a visão moderna do tratamento da depressão divide a doença em estágios, né? Então, existe o estágio zero, que a prevenção da depressão se confunde com o tratamento. Ambos são importantes, né? Então, vou acabar falando de psicoterapia cognitivo-comportamental por essa razão. Então, o estágio zero é o que os governos e os sistemas de saúde deveriam fazer para prevenir a depressão. Uhum. Exercício físico, dieta saudável, que previne a depressão, né? O estágio um é aquele paciente que tem neuroticismo, por exemplo. Tem aspectos da personalidade que conferem ou risco, junto com o risco genético, mais ainda um risco à depressão. Esses pacientes são candidatos a uma terapia baseada em evidência, e dessas a que eu sou mais fã, que eu vejo mais evidência, é a terapia cognitivo-comportamental, né? Existe o paciente com depressão subsindrômica. O que é isso, pessoal? Um nome médico complicado? Não. Ele tem sintomas depressivos que não preenchem o critério de severidade de tempo para ser um episódio depressivo maior, que requeira tratamento medicamentoso. Esse paciente pode ser tratado por terapia cognitivo-comportamental, ele é depressivo, mas não tem depressão maior, né? Então, esse seria o estágio 2. O estágio 3, que é um alvo realista, mais realista, dado as grandes deficiências do nosso sistema de saúde mental, que é o primeiro episódio depressivo. Por que é importante tratar no primeiro episódio depressivo? Porque até o segundo episódio depressivo, ok, você pode prevenir ter um terceiro. Depois que tiver o terceiro, independente do esforço mútuo da psicologia e da psiquiatria, e cada vez mais o mundo faz essa união da psicologia com a psiquiatria. Eu compartilhei um artigo com o André, que é o artigo mais importante sobre depressão, que saiu agora, que tem psicólogos e psiquiatras como autores. É um consenso mundial publicado na maior revista médica, né? Então, esse casamento ele é necessário, né? Por quê? Porque no primeiro episódio depressivo, se o episódio é leve, ele pode ser tratado só com psicoterapia. Se ele é moderado ou severo, precisa do antidepressivo e, idealmente, da psicoterapia. Por quê? Porque todos os estudos de longo prazo mostram que a psicoterapia cognitivo-comportamental previne as recaídas e as recorrências, né? E o que é a depressão? A depressão é uma doença que tende a ser crônica e recorrente em sua história natural, se nada for feito, né? Então, a janela de oportunidade é tratar desde o primeiro episódio. É o ideal, né? E fazer o indivíduo recuperar não só a remissão sintomática, mas ele retornar à função que tinha antes de ter a depressão. Função social, lazer, função no trabalho, função nos relacionamentos interpessoais, todos esses níveis ou esferas de funcionamento. Então, hoje os antidepressivos, né? Nós temos os antidepressivos mais antigos, que eram os antidepressivos tricíclicos, como a imipramina, a amitriptilina, que ainda são usados, porque eles podem ser mais efetivos do que os antidepressivos novos, porém são menos bem tolerados, porque eles dão boca seca, eles pegam uma série de sistemas neurotransmissores que não são relevantes à depressão e são pejorativamente chamados de drogas sujas,
porque pega sistema anticolinérgico, dá boca seca, visão turva, constipação, né? Problemas na sexualidade, que eu vou falar. E existem os antidepressivos de nova geração. Todos os antidepressivos demoram de 2 a 4 semanas para terem seu efeito. E esse efeito ele pode ainda melhorar o paciente até por 8, 12 semanas, sobretudo se tem ansiedade junto. Então é muito comum o médico principiante, o psiquiatra em início de carreira, ficar ansioso e já aumentar a dose precipitadamente, sem dar o tempo do remédio agir. É como eu digo, não é veneno, né? Tem que ter seu tempo para fazer efeito, como qualquer remédio na medicina, né? Requer um tempo para ter seu efeito, né? E quais são... nós temos os inibidores de Prozac e a sua família, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que basicamente impedem que a serotonina volte ao neurônio e aumenta a serotonina no cérebro, né? Que está deficiente na depressão. E como eu falei na live inicial, né, nós discutimos, a depressão é uma doença da carência da arborização dos neurônios, da comunicação dos neurônios. E todos os antidepressivos, em seu denominador comum final de ação, aumenta a plasticidade neuronal e a comunicação entre os neurônios, né? Possivelmente por isso requeira um tempo maior para fazer efeito. Então, quais são os efeitos adversos mais comuns? Náusea. A gente com a náusea geralmente por muito pouco tempo, pessoal. Não desistam do tratamento. O médico deve começar com a dose bem baixinha para evitar a náusea, e a náusea ela desaparece com o tempo. 3 dias, 4 dias, certo? No máximo. São efeitos de curto prazo. Os antidepressivos não são todos. Por exemplo, a bupropiona não interfere na função sexual. Então, a função sexual já é um sintoma da depressão, né? O indivíduo tem uma diminuição da libido, tem uma diminuição do desejo sexual, né? E tudo é um sintoma muito importante da depressão. Mas os antidepressivos podem prejudicar a função sexual, não todos. E há antídotos para isso. Ganho de peso não são as drogas psiquiátricas que mais causam ganho de peso, mas podem causar um pequeno ganho de peso, tirando os antidepressivos mais antigos, que eu falei, que podem causar um ganho de peso maior, certo? Há uma controvérsia também na literatura de que na adolescência o tratamento com antidepressivo aumentaria o risco de suicídio. Hoje nós sabemos que não tratar a depressão aumenta esse risco a nível de saúde pública muito mais. Não obstante a isso, a gente tem que monitorar durante o tratamento com antidepressivo no paciente adolescente o risco de suicídio emergente. Toda consulta psiquiátrica deveria ter os 4 S's. Você tem que perguntar ao paciente, ele nunca vai lhe dizer sexo, sono, certo? Sexo, sono, substância, se ele está usando droga, álcool, certo? E sexualidade. Sexualidade e saúde física. Tudo isso, esses S's, devem fazer parte de toda entrevista. Com psicólogo, seja psicólogo ou psiquiatra. E suicídio. Me lembrei do outro S, suicídio. Ideação suicida. Tem que ser perguntado a qualquer paciente deprimido no seguimento do tratamento. Né? Então, os antidepressivos, eles remitem
ou seja, o paciente fica 100% livre de sintoma em 30% das vezes, com qualquer antidepressivo, tirando os mais antigos que são mais eficazes, certo? Em 30% das vezes. E esses pacientes que não respondem ao antidepressivo, existem diversas outras formas psicofarmacológicas de potencializar esse tratamento de uma maneira segura e eficaz, que eu não vou entrar em detalhes, que é muito técnico já. O que eu quero dizer é que o tratamento antidepressivo é altamente eficaz e que é necessário para as depressões moderadas e graves. Né? Sem o antidepressivo não anda, mas sem a psicoterapia é péssimo. Tem que ter o tratamento conjunto, porque a psicoterapia previne a recorrência também. Junto com o antidepressivo, que também previne a recorrência. Né? Ganho de peso, existe, claro, antidepressivos que causam ganho de peso. Exemplo, a mirtazapina, que é um antidepressivo de nova geração, que causa ganho de peso, né? Os antidepressivos antigos, como eu falei, a paroxetina parece que causa um ganho de peso maior, os estudos mostram, né? Então, é muito importante entender os efeitos colaterais que devem ser monitorados, mas estão entre as drogas mais seguras da medicina. É tão segura com tanto diabético, quanto um antidiabético, quanto um antihipertensivo, e tem a mesma eficácia dessas drogas que são usadas para outras doenças crônicas. Então, nós temos que combater o estigma relacionado aos antidepressivos. Os antidepressivos não mudam o jeito de ser, a personalidade do indivíduo, é o primeiro mito. Ele não muda essa personalidade, você sempre vai ser como você é. O que ele vai fazer é melhorar os seus sintomas depressivos e devolver a sua função, certo? Nós temos novidades no tratamento da depressão, né? Tem antigos tratamentos que são salvadores de uma vida, né? Por exemplo, um paciente que não respondeu a remédio e que tem um risco de suicídio iminente, a eletroconvulsoterapia, que é extremamente estigmatizada, injustamente estigmatizada, pode salvar uma vida de uma pessoa imediatamente. O efeito antidepressivo é o mais robusto que existe. O risco de mortalidade é menor do que o risco de anestesia, não, é extremamente seguro, extremamente humano o tratamento hoje, com eletroconvulsoterapia, e pode salvar e prevenir suicídios de uma maneira imediata, quase. Né? Então, para os casos selecionados, a eletroconvulsoterapia é necessária e salva vidas. Nós não podemos ter estigma a tratamentos por filmes como O Estranho no Ninho, que enfatizam o lado pejorativo desses tratamentos, que hoje são extremamente humanizados. Os pacientes são avaliados antes do tratamento, né? Então, é extremamente efetivo. Existe também a cetamina. A cetamina é um anestésico que tem um efeito antidepressivo em poucas horas, mas que é usado apenas nos casos extremamente refratários de depressão, resistentes, que a gente não usa esse termo mais resistente, a gente usa depressão de difícil manejo, difícil tratamento, né? Na depressão de difícil tratamento, a cetamina tem um efeito importante, apesar de nós não termos dados de longo prazo. Ela tem um efeito imediato e que logo se esvai.
e que os protocolos de manutenção são feitos, mas não há evidência de que o tratamento de manutenção de cetamina mantenha essa resposta. Mas pode ser útil porque ela tem um efeito de tirar o suicídio do indivíduo imediatamente, né? O paciente suicida, né? Tal qual o ECT, né? Então, esses pontos são importantes para o grande público. Todos os antidepressivos no momento, que são antidepressivos genuinamente, eles aumentam o nível das 3 monoaminas no cérebro, de uma ou mais, dopamina, serotonina e noradrenalina. Tem um mecanismo de ação, um denominador comum, que é aumentar a arborização, a comunicação entre os neurônios, demoram a fazer efeito de 2 a 4 semanas e são drogas seguras e tão eficazes quanto drogas que já são usadas para outras doenças da medicina, como diabetes, a hipertensão, como eu falei. Né? Esses são os pontos mais importantes. E nós temos também para depressão de difícil tratamento a estimulação magnética transcraniana, que é por um campo magnético numa região do cérebro, repetidas vezes, extremamente seguro, mas cuja eficácia é muito modesta. Possivelmente é o que se tem mostrado menor do que o antidepressivo. Então tem um papel limitado no tratamento da depressão. Extremamente limitado, né? Então, esses são os pontos, né? Nós não podemos ter estigma, pessoal. Essas medicações salvam vidas, esses tratamentos salvam vidas, a depressão é uma doença como outra qualquer, certo? Por que o diabético pode tomar remédio, por que o hipertenso pode tomar seu remédio, por que o deprimido não pode? Né? Por que esse preconceito? Né? Nós temos que combater isso porque, a nível de saúde pública, nos sistemas de saúde pública mais desenvolvidos do mundo, todo paciente que tem depressão moderada grave faz uso de antidepressivo. Né? Claro, nós vamos falar no último episódio da nossa maratona das mudanças de estilo de vida. Então, por exemplo, o antidepressivo engorda pouco. A grande maioria, tirando os que eu falei. E com as mudanças de estilo de vida que melhoram a depressão, que nós vamos falar lá na frente, no último episódio da live, esses efeitos, em grande parte, são minorizados, né? São diminuídos, né? São mitigados. Então, essa é uma visão geral, né? Aí eu queria ouvir perguntas do André, sempre que são sábias, né? Para a gente aprofundar mais. Essa seria a introdução geral, né? Tá. E, gente, quem tiver pergunta, você pode colocar aqui em perguntas, no botãozinho de interrogação, tá? Vai no botão de interrogação, clique em pergunta que eu vou lendo aqui, tá? Eu vi muitas pessoas preocupadas, né, com a coisa estética, né, de tomar medicação e engordar. Se, né, a gente falar para eles, né, que tem medicações que são antidepressivos e que reduz o apetite e, né, gera impacto, né, na perda de peso, meu amigo, né, vai estar virando moda, né, determinados antidepressivos. A turma é muito preocupada com estética, né? Eu vejo isso. Primeira coisa, essa questão de engordar, né, é a primeira preocupação de muitos pacientes que eu tenho quando vai iniciar, né, um tratamento medicamentoso. Eu gosto, né, de psiquiatras, né, que são pesquisadores, né, que são clínicos, né, sérios, como o André. Indico os 4 psiquiatras que eu conheço o trabalho. Né? Tem o Arthur, doutor Arthur, tem a Yasmin, tem o André, né? Tem o Erlon,
que são psiquiatras que analisam, inclusive, se precisa da medicação. Né? Alguns psiquiatras eu mando e voltam paciente sem nenhuma medicação. Muito importante, né, a gente fazer esses entendimentos, né, que o primeiro medo do paciente para ir para um psiquiatra é achar que necessariamente ele vai sair, né, entupido de medicação. Hoje, os psiquiatras sérios, eles são muito criteriosos, tá? E eles passam uma estratégia medicamentosa, estamos falando de depressão, né? E essa estratégia medicamentosa tem acompanhamento, né? Você tem um retorno para esse psiquiatra, tá? Logicamente, a medicação, como o André Ferri está falando aí, ela não é somente o único tratamento para curar a depressão, senão não existiria mais depressão no mundo. E eu até gostaria que tivesse uma medicação que sozinha ela curasse uma depressão. Até porque as medicações, né, elas têm como pressuposto um beta-bloqueamento das ninas, né? Da serotonina, da dopamina, da noradrenalina, que são neurotransmissores responsáveis, entre eles, da energia, sentimento de prazer, né, entusiasmo. Mas e por que algumas medicações não fazem o efeito esperado e, às vezes, até afundam ainda mais o paciente em uma depressão? Né? Porque, às vezes, o paciente está com aspecto, né, ele está com expectativa de que só a medicação sozinha vai fazer esse milagre, né? E aí ele não tem nenhum comportamento, ele não tem acompanhamento psicoterápico, e ele está lá tomando a medicação dele, no quarto dele, né? Ainda com os meus sintomas, com talvez ainda reforçando pensamentos que tenham a ver com incapacidade. Alguns deles, né, se o psiquiatra não for muito bom, ele gera uma expectativa no paciente de que o paciente vai tomar medicação e ele vai se curar, né, só com a medicação, sem alterar absolutamente nada em comportamento, nada em estrutura de pensamentos, né? E aí, meu amigo, o psiquiatra acaba de enterrar o paciente, né? Então, são poucos os psiquiatras que têm, que eu conheço, obviamente, estou falando da percepção minha, que tem que ter essa estrutura ética, estrutura séria, correta, né, de encaminhamento medicamentoso, psicoterápico. E assim, eu fui ouvinte da residência psiquiátrica aqui no Hospital de Saúde Mental de Messejana. Eu fui ouvinte R1, R2, R3. Acompanhei lá caras maravilhosos. Matias, né, um psiquiatra também muito bom, preceptor na época também, junto com outros. E, cara, eles sacam muito de psicologia, porque lá eles têm, né, a sessão clínica, que acontecia na minha época, eu adorava as sessões clínicas das quintas-feiras, né, ia para lá, ficava lá observando, fazendo entendimentos, trocando ideia. Eles têm entendimento, introduções à psicanálise, né, à Gestalt e à TCC e análise do comportamento. Todos eles da psiquiatria, pelo menos dos que eu tive a oportunidade de estar acompanhando aqui na residência psiquiátrica, né, lá no Saúde Mental de Messejana. Então, eles são pessoas, né, que têm uma visão profunda, né, do que é o psiquismo, do que é o ser humano, né? E eu havia perguntado, né, como é que era o pessoal das antigas, digo década de 80, né, não tinha essa coisa de mergulhar no mundo psicológico, né, do psiquismo humano.
Então, assim, tem ainda, não só nas questões das terapias medicamentosas, mas também terapia, tá? Ainda existe um certo preconceito, está quebrando, Concordo. tá se quebrando esse preconceito, mas ainda existe, tá? Ainda existe o famoso falta de Deus, o teu problema é falta de Deus, o teu problema é uma frescura, né? Ainda existe a questão das invalidações, né? De invalidar a dor do outro. Não, mas você não era para estar sofrendo assim, porque na minha época era muito pior. Né? Eu sofri muito mais, né? Mas você não era para estar sofrendo assim, porque fulano, teu primo, passou por isso e está ótimo. Então, ainda tem, né, essas invalidações de apoio social, que isso é terrível, tá? E às vezes só faz fortificar ainda mais as crenças que estão levando a pessoa à depressão. Né? Se ela tem uma crença de incapacidade, de que nada vai mudar, e ainda vem alguém e ainda fala assim, tu não era para estar se sentindo assim porque o teu primo ele estava numa condição bem pior e ele agora ele está ótimo. E ele nem sofria assim como tu está sofrendo. Né? Aí o cara, ele já estava se sentindo na merda, ele escuta isso, aí, meu amigo, ele acaba de aumentar ainda mais as crenças centrais dele de invalidações, de estar na merda, de que não tem jeito, e que é um peso para os outros. Né? Então, existem outros processos que são que foram erroneamente divulgados por Hollywood, né? A própria terapia, o ECT, né? Eletroconvulsoterapia, que é uma terapia que salva vidas realmente. Né? Existem estudos, acompanhamento, né? Que gera novas conexões, neuroplasticidade, mas ainda assim, né, é importante, né, o acompanhamento, tanto psiquiátrico como, né, terapêutico, para aumentar as vias estruturais de determinadas linhas de pensamentos. Né? Porque pensamentos, eles são... Pessoal, depois eu queria. é, é, não queria lhe interromper, depois que você concluir, eu gostaria de falar um pouco dessa dicotomia que não deveria existir, por que não deveria existir. Pois é. O ECT ele foi divulgado por Hollywood, né, como aquela terapia que o cara bota um pedaço de pau aqui entre os dentes, né, bota um negócio aqui e começa a dar choque no paciente. É quase um filme de terror que é divulgado. E é um processo extremamente cuidadoso, extremamente numa sala de cirurgia praticamente, né, tem toda uma equipe médica lá, não tem nada desse sofrimento aí. Né? E ele cria novas vias de acessos neurocognitivos. Né? Ele ajuda a aumentar a capacidade do paciente de criar novos tipos de pensamentos, estradas cognitivas aí que eu chamo. E é isso. Né? Eu acho que as pessoas, quando vêm, por exemplo, o ECT, né? Elas caem para trás. Né? Meu Deus, né? Tá acostumado com Hollywood. Né? E é uma estratégia maravilhosa, né, que lógico, né, que tem que ser adotada nos níveis, né, mais punks, né, em referente a suicídio, inclusive, mas ele salva a vida realmente, tá? Mas de novo, fez uma terapia medicamentosa, né, bem com o melhor psiquiatra do planeta, mas voltou a praticar os mesmos comportamentos, não mudou em nada, não alterou nada a tua rotina, a tua maneira de pensar o mundo, a tua maneira de pensar a vida e a si próprio, vai voltar tudo de novo. Eu concordo plenamente. Eu gostaria de falar de uma teoria nova feita por uma psicóloga da Universidade de Oxford, doutora Catherine Harmer, e que é um novo modelo de ação antidepressivo. O que é isso? É que uma dose única do antidepressivo melhora o processamento cognitivo do indivíduo, né?
por exemplo, o indivíduo ele passa a escolher com maior acurácia emoções positivas, fáceis, em menor tempo, e ela criou um modelo que, na verdade, o antidepressivo age alterando a cognição com o tempo. É um modelo muito bem aceito pelos psiquiatras hoje. E essa melhora gradual da cognição, do modo de ver o mundo, é que gera também um efeito antidepressivo. Então, na verdade, e como eu falei na live inicial, o antidepressivo ele vai da parte de baixo do cérebro para a parte atrás da nossa testa, que é o nosso gerente, que toma decisão, que é o modo que a gente vê o mundo, e a terapia vai dessa parte para baixo. Sim. Então, elas se complementam, né? Então, é claro que eu concordo que o paciente com depressão leve que chega no meu consultório, por exemplo, eu digo, vá fazer exercício e vá fazer psicoterapia cognitivo-comportamental. Eu faço a terapia, eu tenho a formação, e não é raro lembrar que quem fundou a psicoterapia cognitivo-comportamental foi o Aaron Beck, foi um psiquiatra, né? A verdade é que o psiquiatra tem que ter o domínio da psicoterapia também. Tem que ter o conhecimento. Mesmo que ele tenha uma demanda mais farmacológica, que se forma naturalmente, ele encaminha, ele tem que saber quando encaminhar para o terapeuta cognitivo, competente, como, por exemplo, o André e outros amigos, né? Ele tem que saber quando indicar, qual a terapia ideal para aquele paciente, né? Eu gostaria de falar aqui de um ponto controverso, né? Hoje nós sabemos que uma mãe deprimida e um pai deprimido têm o papel na prole, nos filhos, tá? Se uma mãe tem depressão, um pai tem depressão, os filhos têm um risco maior de terem depressão e outros problemas comportamentais, como o transtorno de déficit de atenção e outros. Então, a gente sempre trata a depressão. De novo, se é uma depressão leve, psicoterapia. Se é uma depressão moderada ou grave, o uso em consenso colaborativo com o ginecologista e obstetra, com o paciente, uso cauteloso dos antidepressivos. Por quê? O risco para os filhos de não ter a depressão tratada é muito grande para a própria mãe, porque pode ter uma psicose puerperal, né? Com a mudança de hormônio, pode ter uma psicose puerperal, que é um caso mais dramático, né? Então, existem antidepressivos seguros para uso na gestação, mas mesmo assim, dada a escassez de evidência, a gente só usa do mesmo jeito quando não existem outras formas de lidar com o problema, né? A depressão no idoso tem algumas características também que a gente tem que falar. A depressão no idoso, geralmente o idoso é polimedicado, ele tem uma medicação para diabetes, para hipertensão, é o que a gente chama hoje de multimorbidade, né? O paciente adulto de 40, 50 anos já está começando mais cedo. Diabetes, obesidade, hipertensão, é uma doença reumatológica, dor, né? E no idoso, como ele é polimedicado, o psiquiatra tem que saber as interações que o antidepressivo vai ter com esses outros arsenais de medicações que o paciente toma ao escolher o antidepressivo. Ponto número 1. Ponto número 2. A resposta antidepressiva no idoso é mais lenta, né? Então, o psiquiatra tem que esperar mais. Tem que esperar até a terceira semana. Se não houver nenhuma melhora, é improvável que ele melhore na sexta, mas tem que esperar até 6 semanas no idoso, certo? A eletroconvulsoterapia é altamente segura e eficaz no idoso também, e há evidência de que funcione ainda melhor no idoso, né? E na depressão, que é aquela depressão mesmo prototípica, né? Que a gente conversou, que é a depressão melancólica, né?
que é aquela depressão que o indivíduo chega no consultório e diz: a minha vida está ótima, eu tenho um bom emprego, eu sou bem casado, mas eu não sei por que eu estou assim. Né? Uma depressão endógena, que chamava antes, biológica. Não é a maioria das depressões, né? E o ECT para esses casos e as drogas mais antigas, muitas vezes são necessárias. O que é que caracteriza? É um retardo psicomotor, o indivíduo fica mais lentão ou mais acelerado, o despertar precoce, né? E a melhora da depressão à noite. E uma falta enorme de prazer que a gente chama de anedonia, né? Que são sinais de uma depressão complicada, que a gente chama. Né? A depressão melancólica é uma depressão mais grave. Né? Então é importante a gente ter tecido esses comentários, porque eu acho que poucas pessoas sabem que uma mãe com depressão não tratada pode ocasionar um efeito de longo prazo, até pela epigenética, que a gente discutiu na live inicial. Quem não viu, veja, que o André levantou muito bem e nós complementamos e discutimos, né, que esse efeito é duradouro pela vida do indivíduo. Né? Se a mãe não é tratada e permanece depressiva, o indivíduo permanece com risco maior de ter transtorno mental na vida adulta. Esses são pontos que eu gostaria de ter tecido, que a gente não podia deixar de falar numa live sobre tratamentos farmacológicos e biológicos da depressão. Sim. Né? Que o impacto na prole, nos filhos, né? Pois tem muita gente perguntando aqui sobre gravidez e depressão e o tratamento, né? É uma coisa que se tem esse tabu, né? Como é que vai tratar uma depressão grave em uma gravidez, né, sem impactar, né, os filhos, né? É um assunto bem... Muita gente comentando aqui, eu estou lendo aqui, o pessoal comentando. Vamos conversar. Olha, vamos conversar mais então. Então, se o paciente, a paciente tem risco de vida iminente, a eletroconvulsoterapia é segura na gestação, certo? Preservar a vida da mãe e do bebê é crucial, né? Obviamente. Se a depressão é moderada ou grave, a paciente já está no segundo, no terceiro episódio, o uso de antidepressivo é geralmente necessário. Mas não é qualquer antidepressivo, são os antidepressivos que têm maior evidência de segurança na gestação. Por exemplo, a sertralina, né? Que é extremamente segura, tanto na gestação quanto na amamentação. Né? Então, e nós temos que entender, a depressão ela não é maléfica para a mãe só, é para o bebê e para o adulto desse bebê, como diz o Machado de Assis, né? O homem é o filho do menino. Isso é válido nessa questão da gravidez na gestação. Né? Que os riscos ficam pela vida inteira de uma mãe deprimida não tratada. Acabei tirando aqui o... Outra pergunta que surgiu aqui. Não, o antidepressivo, pessoal, não causa alucinação, certo? O que pode acontecer é que algumas depressões têm sintomas psicóticos, certo? Sintomas psicóticos são alucinações, que é o indivíduo vive vozes que não estão dentro da cabeça, estão fora, e que não estão presentes, não tem ninguém falando, e delírios, por exemplo, mania de perseguição, delírio de que o mundo vai se acabar, e outras crenças que não são passíveis de crítica. Né? Nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra do mundo vai mudar sem medicação esses sintomas psicóticos. Então, o tratamento da depressão psicótica requer o uso de antipsicótico e antidepressivo ou ECT, eletroconvulsoterapia, certo? Mas o antidepressivo não causa alucinação, isso eu quero deixar claro, certo?
Nós É que temos que algumas fazer pessoas podem estar confundindo, né, as medicações antidepressivas, né, que são confundidas às vezes com medicações e com o próprio hipnóticas, né, quadro. de indução ao É. sono, talvez isso, né? Existem as pseudo-alucinações, você falou muito bem, Pois é. que são as alucinações que ocorrem antes de dormir quando o indivíduo acorda. Essa não tem valor psicopatológico nenhum. Pois é. Pessoas normais podem ter. Você falou muito bem. Não tem valor psicopatológico, pessoal. Se é uma alucinação que acontece imediatamente antes de dormir ou ao acordar, hipnagógicas, hipnopômpicas, um termo mais técnico, que eu não quero entrar nesses termos técnicos, que não é o nosso objetivo, mas não tem um valor psicopatológico. Não representa uma psicopatologia, uma doença mental. Certo? Isso é importante, o André Gente, falou bem. muita gente falando aqui que deixou de tomar medicação de uma vez. Cara, se vocês entram, né, em um processo, em um cuidado psicomedicamentoso, com um acompanhamento psiquiátrico, tenham cuidado também de conversar com o psiquiatra caso vocês queiram interromper a medicação. É muito importante que vocês façam isso, mas com critério, tá? Para não ter um efeito adverso aí, dar uma retirada do nada de uma medicação. Então, junto com o psiquiatra, vocês podem, inclusive, elaborar uma desmama. Não é isso, André? Genial, André. Você sempre com intervenções maravilhosas, né? É muito importante, pessoal, porque o antidepressivo não causa dependência. Isso é outro mito. Uhum. Mas ele pode causar síndrome de retirada. Você tem total razão. E essa síndrome de retirada pode gerar até síndromes complexas, piores do que o que motivou o próprio tratamento, sobretudo nos transtornos de ansiedade, de pânico, né, que nós podemos discutir em outras maratonas da nossa vida. Mas a retirada tem que ser extremamente parcimoniosa. Eu sou extremamente conservador. Eu sou do polo conservador no tratamento dos meus pacientes deprimidos. Extremamente conservador. Se não preciso usar antidepressivo, jamais usarei, né? Se é para retirar, sobretudo antidepressivos que tem meia-vida curta, que dura pouco tempo no sangue, isso é que é meia-vida curta, que quando você tira o nível no sangue cai de uma vez, certo? É isso que eu quero dizer. Aí gera o sintoma de ansiedade, inquietude, taquicardia, né? Todos esses sintomas que o André falou, a gente tira às vezes ao longo de meses. Né? Eu prefiro tirar ao longo de meses, porque o sintoma de retirada é uma das piores coisas que podem acontecer realmente. A síndrome de retirada. Pois é. Que a gente chama Principalmente hoje. feito de uma maneira desordenada, sem acompanhamento psiquiátrico, nem nada, né? Então é importante vocês que estão vendo a live e entender, né, que tem um médico, né, que estudou a vida inteira isso, né, e que está te orientando a uma medicação. E se você não está se adaptando à medicação, você tem que retornar ao médico, né, ao psiquiatra, né? E se for entendido por vocês que é importante, que já está no momento de fazer uma desmama, é trabalhar com o médico como é que será feita essa desmama. Então, da mesma forma que você não pode iniciar, até porque não tem receita para isso, né? Iniciar um processo medicamentoso de um antidepressivo sem um acompanhamento psiquiátrico, tá? Da mesma forma que você não pode fazer isso, também não é adequado que você simplesmente tire a medicação sem acompanhamento também psiquiátrico. Perfeito. É uma observação clínica perfeita a sua, sem dúvida. E foi falado assim, mudar o caráter com o tratamento não muda.
O caráter e a personalidade não são alterados pela depressão, certo? Nenhum remédio muda o caráter do indivíduo, o caráter é estável, certo? Isso é um mito que gera preconceito e que não ajuda, né? É a mesma coisa que eu chegar e dizer assim, o indivíduo tem uma personalidade fraca, por isso ele está deprimido, tá, pessoal? A gente tem que evitar esse tipo de conotação. Sim. Não existe personalidade fraca, personalidade forte. Existem personalidades mais vulneráveis à depressão. Existem os temperamentos afetivos, que são disposições que não são patológicas, aquele indivíduo mais depressivo, que não é depressão, é o temperamento depressivo, o temperamento ciclotímico, que não é a ciclotimia, que é o indivíduo que é mais de lua, que tem um risco maior de ter a depressão. O indivíduo que tem neuroticismo, que é neuroticismo? É uma instabilidade emocional, afetos instáveis, é um construto psicológico dos mais estudados, né? O indivíduo envelhece pior, aumenta o risco de depressão, é um dos construtos mais fortes de personalidade, né? O Big Five, o André sabe o que eu estou falando, né? Então, a gente tem que ter essa interação da psicologia com a psiquiatria constante e, às vezes, com outros especialistas, um preparador físico, né? Nós vamos ver lá na frente. O ginecologista obstetra, o clínico, né, para explicar a interação. Porque, olha, vou dar um exemplo a vocês. Existe, como eu falei, estigma dentro da própria medicina em relação a medicamento e dentro de alguns psicólogos, infelizmente. Infelizmente. Por exemplo, eu atendi uma paciente que tinha um problema intestinal e tinha uma depressão séria. Não era uma depressão qualquer. Ela foi no médico clínico, o coloproctologista, o médico do intestino, do cólon, e ele disse: o que importa é o seu intestino, esse negócio de depressão não importa. A paciente suspendeu a medicação, entrou num novo episódio antidepressivo. Isso acontece, viu, pessoal? É uma doença neuroprogressiva para alguns, por isso que eu falei em estágios da doença. E ela não respondeu mais ao antidepressivo, que ela estava bem. Tornou-se o tratamento extremamente mais complexo. Pelo simples fato dela ter sido dito a ela: não, o que importa é o seu intestino, a depressão é besteira. Vamos focar no seu intestino. Então, a depressão não é uma besteira, né? A depressão não é uma frescura. Tem até o hashtag já. Né? A depressão é uma doença como o diabetes, como a hipertensão, né? Que tem fatores de risco ambientais e genéticos. Né? Por exemplo, eu tenho um risco de diabetes. Se eu comer uma barra de chocolate 2 vezes por semana, eu tenho um risco maior de ter, um fator ambiental. Se eu tenho um risco genético de depressão e eu sofro um abuso sexual na infância, obviamente eu tenho um risco maior de ter uma depressão. Né? Então, tudo isso é gene e ambiente. É uma doença tão entendida mecanisticamente, biologicamente, quanto as doenças da medicina mais complexas. Né? Então, a única diferença é que mexe no comportamento, na cognição, no modo do indivíduo ver o mundo. Né? Não quer dizer que não seja uma doença. Né? André, para a gente fazer um fechamento, tem muita gente falando aqui sobre Rivotril e o vício. Como é que está o fator de risco, a dependência ao Rivotril? Dependência? Sim, muita gente falando aqui sobre vício no Rivotril. Não causa vício, pessoal. Os antidepressivos não causam dependência nem vício. Não se preocupem com isso. O que acontece é a síndrome de retirada se não houver um acompanhamento psiquiátrico no desmame, na retirada bem gradual e parcimoniosa do antidepressivo, e o paciente decidir simplesmente tirar o antidepressivo por conta própria de uma vez. Aí pode ter a síndrome de retirada, certo, pessoal? Mas não causa vício,
nem dependência, nem muda a personalidade do indivíduo, o jeito de ser. Pois é, gente. Então, assim, essa aqui é a nossa segunda maratona, né, André? A gente está indo para a terceira agora, vai ficar salva a live. Né? É muita pergunta aí sobre medicações e tudo. Eu aconselho vocês a acompanharem o Instagram do André, tá? Canal da Saúde Mental. Eu vou deixar marcado aqui de toda forma. São muitas questões, mas eu acho que o maior recado aqui é a gente começar a quebrar um pouco, né, dessa coisa de mal-estar, né, sobre saúde mental de uma maneira geral. Né? Se temos a ciência e se temos médicos, né, se temos tecnologia para trabalhar, né, e reduzir ou curar ou controlar um dos sintomas, né, de saúde mental, para mim é uma das piores doenças, é a depressão, né, e quem tem ou quem teve sabe do que eu estou falando, né, que depressão é um negócio que rouba a vida da pessoa e tem tratamento, e por que não buscar esse tratamento? Né? Então, importante é buscar um tratamento adequado, tá? E o mais importante ainda é O não mais baixar a precoce guarda, possível. não baixar a guarda quando você se sentir bem, né? Quando se sentir bem, né, o paciente tem uma tendência de chutar o pau da barraca, cortar a medicação e foda-se o mundo, né? O que é para ser feito, né, qualquer alteração de medicação, inclusive não estou mais afim de tomar, estou me sentindo bem, vai conversar com o médico, tá? Vai conversar com o psiquiatra, tá? Não faz, né, esse corte do nada. Isso acontece muito, né, André, com pessoas que estão se tratando de uma depressão, entram na medicação, aí se acham bem, vou cortar a medicação e corta de uma vez. E faz de uma vez. Pessoal, eu também gostaria de ter